Nós saudamos a todos que participam conosco deste programa, Israel e a Igreja, com a paz do Senhor. Nós falamos na edição passada, aliás, finalizamos a respeito do Messias, importante assunto. Hoje nós vamos falar sobre Jerusalém, darmos início, que também tem bastante conteúdo. Outro assunto de grande importância. Jerusalém é o local separado por Deus para pôr o seu nome, escolhida por critérios exclusivamente espirituais, tornando-se a capital única e indivisível de Israel. Foi Davi quem conquistou Jerusalém e ali estabeleceu o culto perfeito a Deus. Também por revelações, foi ali construído o templo, o único lugar de culto e adoração, passando a cidade física a significar a vida espiritual de Israel. Em outro sentido, tipifica a igreja, povo da nova aliança, cujo templo não está na localidade física, mas na eternidade, como também está no nosso coração, ou no coração de todos os convertidos a Deus. Os antecedentes de Jerusalém, sede dos reinos em Israel, Saul, fazendo referência a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, escolheu o centro do seu reino em Gibeá, porque era a sua cidade natal e onde ele morava. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, quando Saul foi separado para reinar. E escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para a sua casa a Gibeá. Esse é o texto que fala de Saul e de como ele escolheu esse lugar para a sede do reino de Israel. Explicando melhor, Saul, o motivo que o moveu a colocar o centro da sede de Israel em Gibeá foi exatamente porque ele morava lá e era a sua terra natal. E ainda o texto continua. E foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Está em 1 Samuel, capítulo 10, versos 25 e 26. Após a morte de Saul, o reino de Israel ficou dividido em duas partes. Ao norte, com o rei Isbosete, filho de Saul, e ao sul, com Davi. Abner era o comandante do exército de Israel, sobrinho de Saul. Parentesco esse que lhe conferia autoridade, além de ser um valente general. O texto diz assim: Equis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. 1 Samuel 14:51, mostrando o parentesco. Foi ele, Abner, quem fez Isbosete, filho de Saul, rei em Manaim, garantindo-lhe o trono pelo seu grande prestígio e poder de guerra. Isbosete escolheu para o centro do seu reino a cidade de Manaim, porque foi ali que ele se fortificou, apoiado por Abner. Porém, o texto diz assim: porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. 2 Samuel, capítulo 2, versos 8 e 9. De outro lado, Davi foi feito rei sobre o sul de Israel, reinando em Hebrom, não por escolha própria, mas Davi consultou ao Senhor para saber onde deveria ir, e o Senhor lhe apontou essa cidade. O texto bíblico fala assim:
E sucedeu, depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Segundo Samuel, capítulo 2, verso 1. Mais tarde, como será exposto, Davi foi feito rei sobre todo Israel. E por revelações, instalou a sede em Jerusalém. Um resumo da escolha do reino desses reis: Gibeá, escolha de Saul por ser sua cidade onde morava. Manaim, escolha de Esbozete, porque ali se fortaleceu, ajudado pelo general Abner. Hebrom, apontada por Deus em consulta de Davi. E por final, Jerusalém por revelações. Nós apresentamos um quadro que será colocado na tela, desse resumo das escolhas da sede de Israel e da sede do reino, o motivo por que Saul escolheu Gibeá, sua cidade, Esbozete, Manaim, e por que Davi consultou o Senhor. Quer dizer, a escolha de Davi foi diferente dos outros dois. Davi não simplesmente escolheu por motivos pessoais, ele consultou ao Senhor. E Jerusalém também foi escolhida por revelações, depois que Davi foi feito rei sobre todo Israel, depois que o rei Esbozete foi assassinado. E assim todo o reino passou para Davi. E Davi foi aceito por todo Israel, que conhecia as revelações que dizia ser ele o rei escolhido e ungido por Deus. Davi permaneceu com a sede do reino sul em Hebrom, desde que assumiu, em um período total de 7 anos e meio. A escolha de Jerusalém, local da sede do reino de Israel, logo em seguida, Davi entendeu que a sede do reino de Israel deveria ser em Jerusalém, por motivos estritamente espirituais. Nesse momento, quando Davi fez essa escolha, ou ele entendeu por revelação que Jerusalém era o local que Deus tinha escolhido, tinha pequenas dimensões, sendo resumida a fortaleza de Sião, não sendo esse local despertado para qualquer finalidade de Israel. Ou melhor, não era uma das cidades célebres de Israel. Não era uma das cidades dos patriarcas. Não era uma das cidades de refúgio. Não era uma das cidades dos levitas. Mas Deus aguçou a atenção de Davi nessa localidade devido a entendimentos proféticos, conforme expressões citadas em seus salmos, especialmente o Salmo 110, destacando o verso 4, que diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Melquisedeque, antes comentado em outras edições passadas, foi o sacerdote que apareceu na época de Abraão e o abençoou após lhe dar uma sobrenatural vitória contra grandes inimigos. Melquisedeque significa rei de justiça e também rei de paz. Pelo fato de ser rei de Salém, que era exatamente Jerusalém, então, repetindo aqui, Melquisedeque, além de ser rei de justiça, porque o nome Melquisedeque significa rei de justiça, ele também era rei de Jerusalém, que na ocasião se chamava Salém. Então Davi foi despertado por isso. Esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe e sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, era um tipo do Senhor Jesus. Ao mencionar o texto acima, Davi fala de um sacerdócio de outra ordem que não era o levítico, profetizando sobre o reino do Messias e detalhes inerentes a ele, entendendo então que aquele local do qual Melquisedeque era rei era um lugar profético,
pertencente a esse rei Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Era, portanto, uma cidade com raízes em Deus. Jebus e Sião, no tempo de Davi, era Jerusalém, ou uma parte de Jerusalém, que estava na mão dos jebuseus, que eram antigos habitantes de Canaã, que constituíam uma forte e vigorosa tribo com habilidades na arte da guerra. Naquela ocasião, a região era chamada Jebus, lá no passado, nome de um cananeu do qual descenderam os jebuseus, que colonizaram essa região. Edificaram ali uma fortaleza que chamavam de Sião, como também de Monte Sião, situada na colina a sudoeste dessa região. Neste momento, oportunamente, vai ser colocado o mapa mostrando uma grande extensão de Jerusalém e uma partezinha a sudoeste que é Sião. A palavra Sião provém de Tzion, hebraico, que significa fortificação. O rei Davi, então, partiu com seu exército para essa localidade, objetivando a sua conquista. Há algumas referências de Sião que interessantes de mencionar. A primeira referência foi quando Moisés enviou os espias para examinar a terra. O texto diz assim: os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Números, capítulo 13, verso 29. Essa foi a primeira referência de Sião. A segunda referência, dos jebuseus, digo. A segunda referência foi quando Josué entrou em Canaã, promovendo combates contra diversos reis, e abateu o rei de Jebus, que era Adonisedeque, na batalha de Bet-Horon, quando Deus parou no céu o sol e a lua. Adonisedeque, rei de Jerusalém, se uniu a Oão, rei de Hebrom, Pirã, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, para batalharem contra Gibeão, que era uma grande cidade. Lembrando que foi aquele povo que fez um concerto com Josué, não é? Então eles se revoltaram por causa disso, porque os gibeonitas então fizeram esse acordo. Está em Josué capítulo 10, versos de 1 a 5 e também o verso 26. Josué batalha contra eles, contra os jebuseus e contra esses reis confederados, e pede ao Senhor para deter o sol em Gibeão e a lua no vale de Aijalon, até que exterminou todos esses reis inimigos. Na batalha, Deus fez chover pedras do céu, que consumiram mais do que a espada, porque o Senhor batalhava por Israel. E a terceira referência sobre os jebuseus foi quando, na época dos juízes, quando Jebus foi saqueada, lembrando que Jebus era Sião, que por sua vez uma parte de Jerusalém. Foi saqueada e queimada pelos homens de Judá, derrotando o rei Adoni-Bezeque, parecido com o outro, mas é outro rei, que reinava sobre 70 reis. Adoni, texto bíblico, Adoni-Bezeque reinava em Bezeque e tinha 70 reis, a quem ele cortou os dedos polegares dos pés e das mãos. Eles comiam migalhas da mesa desse rei. Juízes, capítulo 1, verso 21. Na batalha contra os jebuseus, Judá venceu Adoni-Bezeque e lhe cortou os polegares, tal como ele havia feito com os outros 70 reis. Adoni-Bezeque foge para Jerusalém, morrendo lá. Judá pelejou contra Jerusalém, feriu seus habitantes à espada e queimou a cidade. Porém, esses sucessivos combates não puderam expulsar os jebuseus de seu território, sendo conservado em suas mãos. Os jebuseus de Israel, como já comentado, eram um povo experimentado em batalhas e detinham a arte e conhecimentos militares, a ponto de edificarem esta fortificação praticamente intransponível.
tinham superioridade a qualquer exército especial em Israel, considerado inferior ao seu poderio militar, a ponto de classificá-los como cegos e coxos, isto é, sem a menor possibilidade de enfrentá-los. Nós vamos parar por aqui, devido ao nosso tempo que já está esgotado, e daremos continuidade a essa extraordinária história que fala de Jerusalém no próximo episódio. Agradecemos a presença de todos e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Amém.